Rapaz, surgiu numa emergência. Foi incrível essa história. O Flamengo perdeu o gol de barriga do Renato. Aí havia uma 95, briga. né? Havia uma briga, 95, havia uma briga do Vanderlei com o Romário. Séria. A briga muito séria. E não acabou bem. Acabou que aí o Vanderlei acabou saindo, depois da derrota, saiu o Vanderlei. E foi o Edinho. Assumiu o Flamengo. O Edinho, que era o zagueiro do Fluminense? Exato, a grande figura de Edinho aqui, manda um grande abraço. Ele assumiu lá. Ele pegou o time e viajou. Aí na viagem teve aquele tumulto, aquela confusão do Romário com o Sávio, não sei se tu lembra. A TV Globo, por acaso, filmou lá e conseguiu as imagens. Aí foi uma lambança generalizada. E o Flamengo entrou no Campeonato Brasileiro já, no início, já tinha perdido a chance de... Porque antigamente era por grupos, né? De classificar e tal. Aí foi uma crise. E o Kleber, quando perdeu o Fla-Flu, ele levou algumas pessoas do Fluminense, jogadores e comissão técnica. Aí tinha um grupo do Fluminense, tinha um grupo do Flamengo, com Romário e Edmundo, e tinha a garotada que estava esperando vez para subir. A Tirson, tantos outros ali. E o clima, então, ficou horroroso, porque era uma disputa interna, tinha Fla-Flu dentro do Flamengo. E aí, rapaz, não deu certo. Mas aí já era setembro, quem é que ia pegar um time nessas circunstâncias? Vinha a Supercopa. A Supercopa, você sabe, era a reunião dos campeões sul-americanos. E entre os campeões estava o campeão do mundo, que era o Vélez Sarsfield. E aí ninguém queria pegar. E eu estava jantando na minha casa com o Vanderlei. Levei o Vanderlei lá para casa para jantar com ele, fazer um carinho. Estava jantando, tocou o telefone, era o Kleber me chamando para ir para o Antiquários. Eu morava no Leblon, ali na Timóteo da Costa, e o Antiquários é pertinho. Eu falei, ô Kleber, eu estou jantando aqui, por acaso estou jantando com o seu treinador aqui, com o Vanderlei e tal. Ele está bem, mas nós vamos jantar, vamos demorar. Quando você terminar, então desce aqui para bater um papo comigo. Aí eu falei, tá bem. Ele se aconselhava muito comigo, o Kleber é muito ligado a mim. Aliás, faz aniversário agora em maio, fazer uma baita festa para ele. E ele sempre se aconselhava. Aí eu falei, olha, ele está querendo saber a minha opinião, quem é que ele deve trazer para treinador. E ele estava brigado também, o Flamengo estava com uma discussão com uma parte da imprensa. A imprensa estava batendo demais mesmo no Kleber e no Flamengo. Aí eu falei, bom, eu vou sugerir o Tele, porque o Tele todo mundo gostava. Se chegasse o Tele ali, harmonizava tudo, né? Aí eu falei, falando com a minha mulher, o Kleber está querendo falar sobre o treinador, vou sugerir para ele levar o Tele. Aí peguei minha mulher e desci, o Vanderlei foi embora, desci, cheguei lá na meia-noite e pouco, 1h. Aí sentamos, estava eu, minha mulher, ele, a mulher dele, Michel e a mulher dele, Michel Sérgio. Aí começamos a conversar e eles perguntando, vem cá, Oscar, o que, é que você acha que está acontecendo? Aí eu comecei a dar minha opinião. Está acontecendo isso, aquilo outro. Comecei a falar da desarmonia, do problema dos choques, das facções, virou facção dentro do clube, né? Aí eu falei, bom, e aí e tal, e fomos 1, 2 horas da manhã e tal, e ele falou assim, mas o que você acha que tem que ser feito? Não, eu acho que você deve trazer o Tele, fazer uma força para trazer o Tele, porque ele é um cara que todo mundo gosta, a imprensa gosta, vai resolver esse teu problema com a imprensa, vai resolver, ele é um bom líder, vai resolver o problema interno e tal. Mas, naturalmente, não sei se ele já tinha consultado o Tele ou não podia, porque era uma coisa mais do que óbvia que o Tele resolveria. Aí ele falou assim, não, aí lá 3 horas da manhã, 3 e pouco, quase 4 horas, então já escolhemos o treinador. Eu falei, pô, então me chamou aqui. Aí tinha um prato, ele falou assim, o nome está debaixo desse prato aí. Aí eu peguei o prato, virei e estava o meu nome. Aí eu falei, pô, cadê a câmera? Isso é pegadinha aí, o que é isso? Ah, pegadinha! Ele, não, queremos que você vá lá, você é um cara que todo mundo gosta e tal. Você não sou treinador, mas não precisa, você tem uma comissão técnica forte, você pode trazer quem você quiser, que vamos harmonizar isso aqui para você, todo mundo, você sabe fazer esse ambiente. Mas, bom, então vamos embora. Só que eu estava brigado com o Romário. Na briga do Vanderlei com o Vanderlei é meu afilhado. Eu tomei o partido do Vanderlei. Aí o Romário virou bicho comigo, começou a me bater, eu batia nele. Aí mas não me lembrei disso. Falei, o Flamengo se me chamar hoje, eu estou com 82 anos, faço 83, dia 1º de setembro, quem quiser mandar presente, pode fazer. Aniversário do Corinthians. É aniversário do Corinthians, e o aniversário. O Corinthians é meio Flamengo, né? Aí, o que acontece? Eu disse, vou aceitar. Aí
a minha mulher estava comigo. Não, mas pera só um minuto. Você falou que se o Flamengo te chamar hoje, com 82 Não, anos... se me chamar hoje, Você vai? para jogar no gol, eu vou. Flamengo e Vasco domingo. Ah, o goleiro está doente, não tem outro goleiro, ninguém quer agarrar no gol, o Vasco tem um ataque perigoso. Eu vou jogar no gol. Fui goleiro do salão, 82 anos, mas você não vai pegar nada, mas eu vou. Vou meter a porrada neles, fazer É tipo peso. o exército, o país, o convoca, você vai? O país não, o Flamengo. Então, é tipo a nação. É o Flamengo. O Flamengo, qualquer coisa que me chamar, eu vou. A pintar a sede, eu vou. A jogar no gol, eu vou. Futebol. Chamar para nadar, jogar basquete, eu não vou, não. Que barato. Mas aí a minha mulher falou assim, você está brigado com o Romário, como é que você quer ser técnico de futebol? Eu falei, pô, esqueci disso. Só Isso é em casa já, né? Esqueci disso. Mas eu tinha que, eu falei, o Kleber que aceitava 9 horas. Mas, desculpa, a tua mulher não falou, o Apolinho, você tá maluco? Falou, mas ela foi muito contra, muito contra. Mas era Flamengo também, era, né? Que você faleceu, infelizmente. Mas era uma baita de uma companheira e eu falei, vem cá, você já dormiu com técnico de futebol? Não, então vai dormir hoje, não enche mais o meu saco. Foi assim. Aí, de manhã, eu nem dormi, né? Fiquei excitado, não dormi nada. Tomei um banho, me arrumei e fui pro Flamengo, eram 9 horas. Aí cheguei lá, falei pro Kleber para assinar o contrato e tal. Primeiro telefonema, quem deu? Romário. E nós estávamos brigados. Aí o Romário falou, como é que é, rapaz? Tal, olha, gostei da ideia do Kleber, não sei o que e tal. Isso deve ter sido o Kleber que armou, né? Pra ele ligar. Mas ele ligou. Aí eu falei, porra, baixinho, tá zerado? Ele, tá zerado. Então vem pra cá. Vem pra cá, vai ter uma coletiva. Eu quero que você venha... Foi alguma coisa assim, não? Acho que foi um dos primeiros. Não, foi o primeiro jogo da Argentina. Eu acho que foi o jogo da Argentina. Camarada, os 10 jogadores, aqueles caras grandões pra caramba, na entrada da área ali, como é que você vai conseguir entrar? Aí não faltou o quê? Vamos falar sobre alongar o campo. Eu assisti também Santos e Corinthians, segundo jogo. Pacaembu. Inteligente, capaz de regenerar os jogadores e ampliar a parte técnica, a parte tática, essa coisa. Um dia só. Como é que você faz isso? Então o Arthur Bernardes, por exemplo, que é um técnico mal olhado por todos, não sei por que não... Esse cara é um estudioso. Aí juntou ele, PC Guzmão, Marcinho Meira, Marquinhos Teixeira, professor Paulo Figueiredo, professor Paulo Nascimento, doutor Runco, doutor Taranto. Essa gente me amparava. Então eu dizia assim, gente, aqui, eu estou achando isso. E dava as minhas opiniões táticas, aquela coisa toda. E eles iam lá. E eu ficava no campo, dizia, não é melhor a gente fazer assim, fazer assim. Mas quem pilotava, quem programava era o auxiliar. Então, eu acho que o treinador hoje, ele tinha que ficar fora e ter mais de um auxiliar fazendo o trabalho dentro de campo. Trabalho técnico, trabalho tático, treinamento para atacante. Você vê a quantidade de passe errado que você vê hoje no futebol, absurdo. Mas o Apolinho, ó quem apareceu aqui, Apolinho. Quem? Olha quem apareceu aí, vamos ver. Olá, amigos, olá, Beija. Falar aqui do Apolinho é realmente um prazer muito grande, uma pessoa que eu aprendi a admirar, me tornei um grande amigo dele, somos amigos há muitos anos e quando ele foi para o Flamengo como treinador, me chamou para ser seu auxiliar, seu assistente, trabalhar na parte operacional com ele. E foi assim um aprendizado maravilhoso. Sou muito grato por essa amizade. É uma pessoa assim que criativa, inteligente, amoroso, carinhoso. Uma pessoa assim que trata todo mundo da mesma maneira. Nunca vi o Apolinho diferente com ninguém. Acho o seguinte, que ele é um cara assim especial. Apolinho é um cara especial e o registro está aí no dia a dia na Rádio Tupi fazendo sucesso. Te agradeço muito, Apolinho, por essa amizade. Forte abraço, Benja. Deus abençoe vocês aí nesse programa. Tchau. Você vê como o cara é humilde, né? Ele fazia tudo. Uma vez ele chegava, esse cara me deu muito trabalho, porque ele chegava no clube 6 horas da manhã. Falei, porra, fazer o que 6 horas da manhã no clube? Nem o porteiro estava lá. Aí eu falei, eu também tenho que chegar, não pode ser que o chefe chegue depois do auxiliar, pô. Aí eu cheguei, 6 horas da manhã estava ele. A gente abria o grupo para ele, aí ele estudava, ia lá, programava o campo, botava lá cone aqui, cone ali, cone lá. Um belo dia, um rapaz do Jornal do Brasil chegou cedo e viu ele fazendo isso. Aí fez uma matéria, descobriu que ele é quem dava o treino. Assim, esse é o verdadeiro pai da criança. Aí ele ficou incomodado, ele não sabia o que fazer quando saiu no dia assim. E eu acordava muito cedo em casa e minha mulher mandava vir os jornais
E eu lia antes. Me preparava com... Parcial, teve ou nunca? Não, tem aquela brincadeira natural, porque como é que começou isso? Eu falei, eu sou Flamengo. Ah, não pode falar que é Flamengo. Em algumas empresas, eles cerceiam você de dizer, né? Falei, amigo, se eu disser que não tenho clube, eu não tenho clube, não torço para ninguém, sou absolutamente imparcial. Tudo que eu disser depois, você terá o direito de achar que é mentira. Eu comecei mentindo, porra. É isso mesmo. Certo? Não? Concordo. Tudo depois eu vou dizer, não, eu sou Flamengo, eu não sou Flamengo, na verdade. Sou Flamengo pra cacete. Você entendeu? Meu segundo time é o Júnior do Flamengo. Terceiro é o Juvenil, lá, sei lá quem, mas até a fraldinha. Não tem outro clube. Ah, eu sou de Barcelona, sou nada, sou Flamengo em qualquer lugar do planeta. Ponto. Agora, eu procuro comentar o futebol para todas as torcidas. Porque eu falar que não foi pênalti no lance, não vai mudar a opinião do juiz. Então, não adianta eu querer inventar. Você está vendo também, depois vai ver na televisão. Hoje o cara acompanha, ouve o rádio, vê na televisão, o cara está vendo. Não adianta você inventar. E eu falo com todas as torcidas. Eu tenho uma teoria, eu vou te contar um fato. Eu acho o seguinte, eu preciso do Vasco forte, do Fluminense forte, do Botafogo forte. Para minha audiência, pô. Lógico, certo? Quanto mais fortes estiverem os times, mais ouvintes eu tenho. Óbvio. Que interessa o torcedor vir para o meu lado. O presidente do Vasco, lá nos anos 60, era o Dr. Reinaldo Reis, um advogado famoso. E ele gostava muito de mim. E me ouvia muito, engraçado isso. Estava presidente do Vasco e me ouvia muito. E ele, como era advogado, o advogado sempre estuda muito de madrugada, trabalha muito de madrugada para não ser importunado, né? Ele dirigiu o Vasco de dia à noite, ele tratava das coisas dele da advocacia e até 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, trabalhando. Só que para ele, todo mundo estava acordado naquela hora. Aí um dia ele me liga, 2 horas da manhã, ó, dá um pulo aqui na minha casa. Eu digo, pô, será que aconteceu alguma coisa? Eu morava em Copacabana, eu saí para lá. O Flamengo estava mal e o Vasco estava bem na parada. Aí eu fui na casa dele e tal, ele, você tem que quer um café? Eu disse, pô, mas são 3 horas da manhã. O que houve? Não, quero falar com você sobre o Flamengo. Eu disse, o presidente do Vasco. O que houve, doutor Reinaldo? Disse, não, o Flamengo está muito mal, rapaz, e eu preciso que o Flamengo esteja bem. Porque o campeonato, sem o Flamengo, o Vasco está muito bem, a gente vai ficar disparado. Eu preciso que o Flamengo esteja bem. O que você acha que o Flamengo precisa para reagir? Falei, como precisa? Não, o time do Flamengo, quem é que você acha que... Não, o Flamengo precisa disso, precisa daquilo, precisa da minha opinião. Ele disse, olha aqui, eu tenho jogadores em excesso, bons jogadores. Quem no meu time você acha que entraria no Flamengo e resolveria a parada lá e tal? Aí eu falei na época, tinha o Brito, tinha o Ney, que era um meio esquerda bom, que veio de São Paulo, do Corinthians. Ele falou, liga para o teu presidente. Eu digo, agora, tipo, 4 horas da manhã. Então, liga amanhã de manhã, marca uma reunião, manda ele vir falar comigo que eu vou. Aí isso que o Horta fez depois do troca-troca, ele fez com o Flamengo e fortaleceu o Flamengo. O Flamengo ficou com um time forte em função disso. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu digo, eu preciso do... Estão te ligando aí. Eu não consigo desligar, meu Deus do céu. Pronto. Aí o que acontece? Eles fizeram lá a troca e o Flamengo cresceu. E foi bom para todo mundo, mas os vascaínos não aceitavam isso. Passou o jogador para o time do Flamengo. O que é errado, porque hoje o Vasco, por exemplo, agora está numa situação difícil. Mas a gente precisa ajudar o Vasco de alguma maneira. Apolinho, fala uma coisa para mim. Nesses 60 anos, teve algum jogo do Flamengo que você estava trabalhando que você ficou louco, seja de alegria ou seja de tristeza? Eu tenho arrependimentos, né, de um jogo. Mas arrependimento por atitudes que você teve? Por atitudes, eu tenho 2 arrependimentos sérios. Um deles foi um jogo lá em Flamengo Grêmio, lá no Olímpico. No Olímpico? O Flamengo tinha um time que não queria nada e o Grêmio meteu quase 4-1, 5-1 e tal. E terminado o jogo... Foi 6-1, não foi 89 na Copa do Brasil? Pode ter sido. Eu não me lembro. Eu sei que eu estava atrás do gol e eu estava revoltado. E essa é uma coisa que não poderia existir. Eu nunca cobri o Flamengo,
para não deixar misturar a emoção com a razão. Então, porque se eu cobri o Vasco há muito tempo. Se o técnico do Vasco lá pegasse o Mazzaropi e botasse na ponta esquerda, para mim era uma notícia. Agora, se o do Flamengo fizesse isso, eu queria esganar ele. Então eu nunca quis misturar as coisas. Mas no dia do jogo eu ficava louco quando via coisas erradas. E não estava ainda amadurecido para dominar as minhas reações. E nesse dia dessa coisa, quando terminou aquele jogo, o resultado não foi o problema. O que acontece? O time do Grêmio era um baita time e ganhou do Flamengo fácil. Só que os jogadores do Flamengo terminaram o jogo sorrindo, abraçando e marcando churrascaria. Tipo, não estamos nem aí. Aí, amigo, eu entrei no campo e, agarrei o Márcio Braga pelo braço. Falei, olha o que esses caras estão fazendo, rapaz. Olha aí, o Márcio Braga era o presidente. Olha o teu time, o que está fazendo? Que os caras, perdem um jogo, eu estou aqui quase chorando e os caras estão aí marcando churrasco. Fiz um escândalo, mas isso no ar também, fora do ar, isso é uma confusão. E o Márcio Braga partiu para dentro, mandou todo mundo embora, botou um time que você olhava para os caras, muito ruim o time do Flamengo. E esse time cresceu, foi lá na frente ganhar não sei o quê. Então, ali eu me arrependo porque não tinha que fazer aquele tipo de interferência. Acabou dando certo. Mas eu não tinha que fazer. Mas não era sua função. Não era a minha função. Então, quer dizer, esse domínio, eu demorei um pouco para ter esse domínio. Apolinho, eu tenho muita coisa para falar com você, mas tem gente querendo falar contigo também. Vamos ver quem vai falar com o Apolinho aí, vamos lá. Falar do Apolinho, rapaz, é difícil falar do Apolinho, sabe por quê? Uma figura maravilhosa, é meu amigo, é meu irmão de muitos anos. Antes de eu trabalhar nas rádios aqui do Rio de Janeiro, eu trabalhava na difusora de Petrópolis, o Apolinho ia lá, me dava a maior moral, me ajudava sempre. O Apolinho é um companheiraço, é um irmãozão, família dele toda, eu adoro a família dele. Então falar dele, que eu só posso dizer coisas engraçadas do Apolinho e dizer que ele é um dos caras que tem o melhor bom humor do rádio de todos os tempos. Você nunca vê ele mal-humorado. Quando você viajar com ele é um negócio de maluco, cara. Você morre de rir o tempo todo, ele não fica zangado. É engraçado pra caramba. Falar de você, meu irmão, falar que você é um cara maravilhoso, que você é um dos grandes talentos do rádio, não preciso falar isso, preciso? Todo mundo sabe que você é o Apolinho, você é show, aonde você tá para tudo, você é campeão. Querido, beijo pra você, é muito bom ser seu amigo, ser seu irmão, fazer parte da sua família, porque eu tô sempre com a tua família também, contigo. Cara, eu te adoro, você é tudo pra mim, um grande amigo, me ajudou muito, e as pessoas que ajudam o próximo, a gente tem que reconhecer, e eu reconheço muito a ajuda que você me deu. Ô, irmão, se eu pudesse, estaria agora te abraçando ao vivo, mas pode ter certeza, aqui você mora, e aqui eu te adoro muito. Valeu? Alô, alô, amigos! Alô, Benja! Sou seu fã! Falar do Apolinho Washington Rodrigues é muito simples, é muito fácil. Um cara agregador, comentarista fantástico, o mais ouvido do Brasil. Colega maravilhoso, inspirador aqui na nossa Rádio Tupi. Divido com ele há muitos anos a mesa no nosso programa das manhãs da Rádio Tupi, falando de futebol, falando da vida, com bom humor, com alegria, inspirando a todo mundo que acompanha a carreira maravilhosa do nosso querido Washington Rodrigues, o nosso querido Apolinho. Apolinho, hashtag Clóvis Monteiro é fã do Apolinho. Você é um sucesso, é show. Abraço, Benja. Pô, que legal, os caras que eu ouço no carro aqui, eu tô vendo aí, que maravilha. Obrigado, um abraço pro Clóvis, pro Gilson. Tem que trazer o Gilson Ricardo aqui e explicar por que eu botei o pedido dele de Gilson La Peluta. Brava essa história, não vou contar não, mas é bravo. E o Clóvis é um grande amigo, parceirão. O Clóvis está sempre na frente, só de nariz. Bom, eu não posso falar nada. Não, mas ele ganha de você. Eu não posso falar nada. Dá banho. Nariz aqui. É o meu queixo e o nariz dele. Ô, Paulinho, aí vem a curiosidade. Da onde surgiu o Apolinho, treinador do Flamengo?